Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui na presença do nosso Deus para juntos buscarmos a face do nosso Deus. Deixa eu só trocar meus óculos aqui, pessoal. Esse aqui ele é mais para perto e ele embaça menos, né? Não fica refletindo aí a luz. Mais uma vez, amados, na presença do nosso Deus nesta manhã, para buscarmos a face do Senhor, vivemos um dia de cada vez, né? Um dia para a glória do Senhor, e podemos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Nós lançamos por terra nesta manhã todo dardo inflamado do maligno, toda cilada, toda armadilha, todo embaraço. Que a tua palavra prevaleça nesta manhã, Senhor, nos corações daqueles que amam a tua lei, daqueles que amam a tua bondade, a tua justiça, o teu amor, Pai. Nós engrandecemos o teu nome, te glorificamos e repreendemos todo espírito imundo, todo espírito de confusão, todo espírito de prostituição, de idolatria, Pai. Lançamos por terra nas famílias daqueles, Senhor, que nesta manhã buscam a tua face junto conosco, daqueles que amam e desejam a tua volta, Senhor, daqueles que esperam na tua misericórdia. Nós entregamos à morte agora toda a carne, todo o ego, tudo o que procede da natureza carnal, Senhor, diabólica, terrena, e nós nos entregamos a teu Espírito Santo, consagramos a ti as nossas vidas, Pai, nossos lábios, nossos olhos, ouvidos, nossa mente. Que o Senhor nos use como instrumentos do teu poder na dimensão do Espírito Santo, e que tudo que é da terra, Senhor, seja silenciado neste momento. Para a honra e glória do teu nome, nós trazemos cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, para que a tua palavra, Senhor, permaneça, ainda que seja no coração de uma pessoa que ame ao Senhor, uma pessoa que queira estar realmente na tua presença, Pai. Para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém, amados. Nesta manhã nós vamos dar continuidade aí ao nosso estudo sobre a jornada dos filhos de Israel, saindo do Egito, indo em direção à terra de Canaã. E nós vamos aplicar isso, né, à nossa realidade espiritual, trazendo aí para a nossa vida princípios da palavra de Deus que podem mudar completamente a nossa mente, né, nosso olhar, mudar a nossa perspectiva com relação ao próprio Evangelho, e deixando para trás tudo que procede da mente natural, tudo que procede da carne, tudo que procede do ego. Amém? Oi, Renato. A paz, irmão. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Oi, Tânia. Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Mais uma vez, adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade e cremos, né, que o Espírito Santo tem algo maravilhoso para nós. Pastor Marcos diz: paz, varão. Deus te abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Irmãos, eu estou colocando meu celular um pouco mais baixo aqui, para poder colocar. Eu coloquei um suportezinho pequeno que eu tinha aqui de reserva, para poder o celular ficar ligado na carga. E aí, se eu estiver olhando para cima aqui, os irmãos não reparem não, porque eu tenho o meu computador aqui atrás de mim, né? Ah, sim, Renato. Vai ver o que você pode ficar aí. Então o computador está aqui logo à minha frente, e aí eu vou precisar olhar como se eu estivesse olhando para cima, né? Todo momento que eu estiver lendo aqui a palavra. Ok? Eu coloquei a continuação aqui, embora no último encontro que nós falamos das pragas do Egito,
nós chegamos a falar de todo o capítulo 7, tá, pessoal? Demos uma pincelada, mas eu queria fazer uma revisão de algumas coisas e acrescentar uns detalhes que eu considerei importantes, né, para a gente prosseguir, porque cada praga dessa ela tem um sentido de juízo com relação aos deuses do Egito, mas também ela tem uma aplicação espiritual para nós, que nós vamos procurar ver, né, e ver como que Deus trabalha, tanto na execução do seu juízo, quanto também na execução da sua misericórdia para com o seu povo, para com aqueles que amam o Senhor, né? E nós vimos que a primeira praga foi a praga onde o Senhor transformou, né, ali a água. Amém, Renato. Obrigado, te agradeço, irmão. Deus abençoe todos. Amém. Então nós temos ali, pessoal, que a água do rio Nilo, em primeiro lugar, né, que foi transformada em sangue, nós temos que lembrar que a água aqui, ela representa duas coisas importantes. Primeiro, que a água é o principal meio de subsistência, de sobrevivência do ser humano, né? O nosso corpo é formado de 70% a 80% de água, se não for mais. E nós sabemos, né, o poder que a água tem, tanto que as cidades que sempre surgiram, as primeiras aldeias, vilarejos, sempre eram em torno de algum rio, né? O ser humano cresceu na terra habitando primeiramente perto de rios. E o rio Nilo era considerado um rio sagrado, tanto que tinha o deus do Nilo, né, que era responsável ali por abençoar o povo conforme a crença deles. Então o Senhor, além de executar um juízo contra o Nilo, ô Tânia, está no capítulo 7 de Êxodo, conforme aqui no título, né? Eu até esqueci de mencionar, mas está escrito aqui. E aí, pessoal, havia um deus também no Egito chamado Api, né? Api, sei lá, o Api, que era considerado lá um deus do Nilo, né? Então, eu estou mencionando aquele milagre quando transformaram água em vinho. Está no versículo... Deixa eu achar aqui. Versículo 17. Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que com esta vara que tenho em minha mão ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. Versículo 18. Os peixes que estão no rio morrerão e o rio cheirará mal. Amém? Então, o Senhor executando ali juízos, né, contra Api, deus do Nilo, e também contra Íris e Osíris, que são aqueles deuses do Egito, que eles entendiam que abençoavam ali as colheitas de cereais ao redor do Nilo. E além desse juízo, né, nós temos que a palavra, a água, além de representar um meio de sobrevivência, também representa a mente, os pensamentos humanos com os quais o homem se alimenta e pelos quais ele vive. Então, em primeiro momento, houve ali uma carência, né, física, houve ali uma falta de suprimento de água e também representando a falta da palavra, né, mostrando que a falta da palavra de Deus, ou seja, o homem confiar apenas na palavra humana, nas verdades da mente humana, que ela descobre ou inventa por si mesma, o quanto que isso ia custar a Faraó e todo o seu povo. É a falta da verdade de Deus. Certo? A palavra sempre na Bíblia vai ser associada com a água. Então você tem as águas de baixo, né, do firmamento, que são os pensamentos humanos, e você tem as águas de cima do firmamento, as chuvas, né, que representam a palavra de Deus que chove, né, que desce pura sobre a terra, né, arrega, faz produzir a semente, aquele processo todo que Isaías descreve lá no capítulo 55.
né? Não vamos entrar nisso agora. Depois, quando nós falamos da invasão das rãs, que vai estar aqui no versículo... Não, aí a gente já vai para o capítulo 8, né? A segunda praga, eu não lembro se eu cheguei a falar, mas eu acho que eu cheguei a falar um pouco também no capítulo 8, né? Quando o Senhor falou no versículo 5, Êxodo 8, 5, o Senhor falou com Moisés: Dize a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Sobre essa questão das rãs, pessoal, nós temos algo muito interessante aqui, muito até amedrontador, né? Porque, veja bem, as rãs no antigo Egito, havia uma deusa chamada Heket, que era uma mulher com a cabeça de rã, tá? Essa mulher com cabeça de rã, ela representava, na verdade, um espírito maligno, que vai ser mencionado lá em Apocalipse, no capítulo 16, que é um espírito que acompanha, principalmente nas famílias onde há muito pecado, famílias onde não há ninguém crente, né? Não há nenhum servo de Deus, as famílias que vivem mais na escuridão, na ignorância, né? Muitas vezes numa pobreza extrema, principalmente nessas famílias, embora ele possa também entrar em qualquer tipo de família. A família pode ser rica, mas se não tiver nada, se não tiver nenhuma luz da verdade, se houver certos tipos de pecado, né, muito baixos, esses espíritos eles acompanham a criança desde o ventre da mãe. Primeiro eles observam a reação da mãe, né, o caráter, a personalidade da mãe. Depois eles observam também a criança desde que nasce. Lá em Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 13, fala assim, ó: da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Esses espíritos imundos, pessoal, eles acompanham então a vida da criança. Essas mulheres que, né, tinha lá as chamadas as parteiras, né, sacerdotisas. As sacerdotisas elas eram treinadas como parteiras, então elas eram, né, sacerdotisas desses deuses e ao mesmo tempo elas eram treinadas como parteiras. Por quê? Elas já faziam orações sinistras, né, invocações no ato do nascimento da criança. Elas faziam invocações ali de espíritos, né, supostamente para proteger a criança, mas na verdade abrindo portas espirituais para que esses espíritos imundos, né, que Moisés viu como semelhante a rãs, que a Bíblia fala, né, acompanhassem a vida do bebê recém-nascido e abrisse esses portais malignos, né, para que esses demônios assistissem essas crianças desde cedo, não só vigiando, né, o caráter, a personalidade que ia sendo formada, como também mantendo essa pessoa presa ao espírito do mundo, presa ao espírito satânico desde cedinho, tá? E hoje, né, a ciência, por exemplo, fala aí do cérebro reptiliano. Eles chamam de cérebro reptiliano. Os egípcios, eles acreditavam que os anfíbios, né, de modo geral, eles brotaram das profundezas do universo, quando o universo estava sendo criado. Eles brotaram das profundezas do universo para abençoar as criaturas que viriam depois deles, que seriam uma evolução deles, tá? Oi, Cleusa. Bom dia, seja bem-vindo. Então eles acreditavam que esses deuses, eles emergiam desde a criação.
Oi, Edmilson. E a gente não vai discutir política aqui, né? Mas realmente não deixa de ser uma praga, né? Oi, Dalila, bom dia. Seja bem-vinda. Então, pessoal, havia um deus chamado Khnum, tá? Esse deus Khnum era um homem com cabeça de carneiro e ele tinha por esposa, segundo, né, a tradição egípcia, ele tinha por esposa essa mulher chamada Heket, que era uma mulher com cabeça de rã, né? Então, esse espírito imundo, na verdade, ele acompanhava a criança desde o ventre da mãe, fazendo invocações. As sacerdotisas, como eu disse, eram treinadas como parteiras, então elas iam lá participar, né, do parto dos egípcios. Você vê que o povo de Israel tinha suas próprias parteiras, justamente para quê? Para não ficar sujeitos, né, a essas influências malignas. Então esses demônios acompanham o feto desde a barriga da mãe, acompanhavam, né, lá dos egípcios. Quando a criança nascia, isso é tudo conforme a crença deles, tá, pessoal? Essas sacerdotisas parteiras faziam invocações de espíritos que eles consideravam protetores, mas que na verdade eram demônios. O Egito era totalmente dominado, né, por espíritos malignos, por ídolos de todo tipo. Então era um povo que vivia em total trevas. E aí muita gente que não entende hoje no Novo Testamento, né, perguntando, às vezes pergunta para mim por que Deus mandava matar as pessoas no Velho Testamento. Por que Deus, né, se Deus é amor, por que Deus executava juízo? Por que Deus destruiu todo o exército de Faraó? Por que Deus mandou todas essas pragas sobre o Egito? Exatamente, Dalila. E devemos orar por elas, né, desde a infância, para esses espíritos ficarem longe dos nossos lares, porque inclusive, pessoal, muitas crianças que hoje são vítimas de abuso, são vítimas de violência na família, de todo tipo, essas crianças muitas vezes são atormentadas e perseguidas por esses espíritos malignos. Aí a família não conhece a Deus, ou então não ora, não vigia, e acaba acontecendo esse tipo de coisa. Ou quando é filho, né, de prostituição. Se a pessoa tem um filho de adultério, né, se a criança que nasceu é filha de um adultério, então é muito provável que esses demônios vão rondar essa criança e levar essa criança a uma vida toda bagunçada depois, até o dia, quem sabe, né, o Senhor entre na vida daquela criança, por misericórdia e graça. Muitas vezes os traumas que nós experimentamos na infância, principalmente na área ligada, né, a sexo, ligado às necessidades corporais, carências, tem a ver com esses demônios, que a Bíblia também chama de espíritos familiares, que acompanham as famílias, tentando aí devorar a vida, né, a alma das crianças. Os demônios não podem matar ninguém, eles não podem tirar a vida de uma pessoa sem a permissão de Deus. Mas se há adultério, se há falta de conhecimento da verdade, então esses espíritos eles vão fazer de tudo para quê? Para causar traumas. Exatamente, o Dalila, eu ia falar agora. Eles vão fazer de tudo para causar traumas para quê? Para danificar a personalidade dessa criança para o resto da vida. E aí, quando chega na idade adulta, muitos de nós, mesmo depois de conhecer a palavra, ainda continuamos rastejando aí, cheio de problemas por muitos anos, por causa desses traumas. Então é hora, pessoal, do povo de Deus acordar para a realidade. É hora da gente, principalmente nesses tempos, né, do fim, onde a televisão, a mídia, né, a internet tem usado o mesmo tipo de ataque, porém não mais por meio de deuses, de invocações diretas, porém através de... Amém, Tânia? Através de sites, né, através de coisas que a criança não deveria tomar conhecimento na infância. Então isso tem causado o quê?
um transtorno muito grande na alma, né? E depois que a pessoa se envolve nessas coisas, só a misericórdia de Deus para nos libertar. Bastos, bom dia, verdade. Então, amados, o cérebro reptiliano, né, que os cientistas hoje, muitos cientistas falam, a neurociência fala muito, né? Eles só enxergam o ser humano de um ponto de vista mecânico, né, de um ponto de vista do laboratório. Quando muito você vai ter aí a psiquiatria, a psicanálise, que tenta entrar na psique, né, que é a questão da alma do homem. Mesmo assim, a psicanálise também ela tem um alcance limitado, por quê? Porque ela só pode afirmar, né, ela só pode atuar naquilo que ela consegue observar no comportamento do ser humano. Só que antes do comportamento, você tem uma questão espiritual onde nenhuma ciência humana consegue entrar. Então, o que a psicanálise faz é uma reforma. Não, Dalilo, o subconsciente ele já é um termo da psicanálise. Tá? O subconsciente são memórias, a gente pode considerar que ele existe sim nos termos que a psicanálise defende, né? Porque esses subconscientes são as memórias retidas. São memórias muitas vezes de dor, né? Traumas. Essas memórias, elas são o que a ciência enxerga como subconsciente. Porém, existe uma realidade espiritual mesmo, onde aí atuam, né, espíritos malignos, que nem a ciência tradicional e nem a psicanálise, nem a psiquiatria conseguem entrar. Então, o que elas fazem? Elas pegam como se pegasse o bonde já andando, né, e tentasse ali dar uma reforma, tentasse colocar nos trilhos de novo. Porém, né, se tem um espírito maligno ali controlando aquela alma, atuando naquela alma, naquela família, naquela criança, a psicanálise ela só vai tentar reverter as consequências. Entendeu? Ela vai tentar reverter as consequências, porque ela não sabe realmente a origem maior do problema. Então, como eu sempre digo aqui, ela tem o seu valor, a psicologia tem o seu valor. Né? E o cristão, quando está numa situação muito grave, traumática, ele pode sim consultar um psicólogo, consultar um psiquiatra. Ele pode fazer sim uma análise, né, no divã lá do psicanalista. Mas isso só vai reformar a questão social, né? Só vai influenciar, por exemplo, para a pessoa não ficar muito travada, muito presa naquela área, porque ela vai ganhar alguns recursos mentais ali, né? Para ela, tipo assim, para ela driblar, né? O psicólogo cristão ainda é melhor, né? Se ele for realmente cristão, né? Que aí também tem que ter cuidado, né, Tânia? Porque se ele for um falso profeta psicólogo, aí, aí eu não sei, né? Eu não posso nem avaliar o que poderia resultar isso. Mas, enfim, então a ciência ela observa esse chamado cérebro reptiliano de uma maneira completamente alienado da verdade da palavra. Por quê? Porque ela entende que o homem veio de uma evolução a partir de animais inferiores. Então, na verdade, essa coisa toda em cima da qual a ciência se edificou vem lá da cultura egípcia. Né? Tanto que aquela serpente que representa ali a medicina, né? Isso foi criado lá no Antigo Egito, a adoração à serpente. Então, Dalila, existe. Eu mesmo já tive esse preconceito, tá? Eu, assim, alguns anos atrás, eu nunca fui no psicólogo, nunca fui psiquiatra, não. E eu tinha esse preconceito também, assim, de achar que era falta de fé e tudo mais. E de fato até pode ser, né? Vamos dizer, mas se a pessoa não tem uma fé madura e ela precisar do psicólogo, é melhor do que ela ficar ali curtindo fossa, curtindo uma loucura, né? Curtindo, às vezes, uma esquizofrenia acentuada.
Agora, quem liberta definitivamente é o Senhor. Isso aí não resta dúvida para nós que temos crido, né? Para nós que sabemos. Porque o que acontece? Quando a gente vem a Jesus, a gente experimenta o perdão. A gente experimenta a reconciliação com Deus, que são coisas que não passa pela cabeça do homem natural, né? Ou do cristão que ainda é muito imaturo, né? Às vezes a pessoa vem à igreja, começa a ter um chamado, mas ela ainda não consegue fazer a distinção entre espírito e alma. Lembra que eu disse lá que a gente sempre cita aqui que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra até a divisão de alma e espírito. Sem falar de juntas e medulas que representam o corpo, né? Então o Senhor, ele trabalha nesse... Então, o Bastos, a alma é o homem, é o ser humano com seus desejos, vontades, pensamentos. Tudo que você tem consciência, total ou parcial, né? Tudo que você pode realizar através dos cinco sentidos ou através da mente, tudo isso é a alma, certo? O espírito é a parte incriada em nós que dá vida ao corpo, e ele vem de Deus. Então o espírito, ele é uma centelha divina, né? Uma fagulha, vamos dizer assim, do espírito dentro de nós que ficou aprisionado na alma. Na verdade, o espírito, ele entra no corpo e aí nasce a alma. A alma é o ser humano. Como o ser humano conquistou uma independência em relação a Deus através da sua alma, então o espírito dele ficou como que sufocado, né? Em vez de ter um acesso livre a Deus como tinha no paraíso, hoje o espírito do homem, ele praticamente ele só serve para animá-lo, né? Para dar vida. Mas o homem vive pela sua alma, ele vive pelos seus desejos, paixões, vontades. Ele não quer renunciar ao pecado, porque o pecado dá a ele uma identidade como ser humano. Nesse mundo de pecado, né? Não era o propósito original de Deus. Então o homem se torna, lá em Gênesis, né, fala que o Senhor fez o homem do pó da terra. Muitos jovens de hoje, bastante informação daí, como-se muito cacique. Mas eu só não entendi, Dalila, esse muito cacique para pouco índio, em que sentido que você quer aplicar isso? Se você quiser explicar aí em poucas palavras. Mas o Senhor então soprou, né? Ele fez o homem do pó da terra. Significa que nós viemos da matéria, nosso corpo. Mas o Senhor soprou fôlego de vidas. E o homem se tornou uma alma vivente. Então, quer dizer, o homem, ele é uma alma vivente. Em várias passagens a Bíblia vai falar, eram tantas almas, né? A alma que pecar, essa morrerá. Ah, sim, Dalila, entendi. E aí, quer dizer, essa alma é a sua verdadeira consciência de si mesmo. Só que com o pecado, o homem perdeu a contemplação direta que ele tinha com Deus, né? A comunhão ali. E ele se volta para si mesmo. Então ele se torna egoísta como uma semente de casca dura. E a vida de Deus está ali, mas está presa dentro daquela semente. Não que nós sejamos deuses, né? Não é questão de você liberar uma vida para poder... Não é a nossa vida que vai nos dar a salvação. É a vida que vem de Deus numa outra dimensão, né? Que é a vida de Cristo. A vida eterna. Que era representada lá no Éden pela árvore da vida. Bom dia, Luiz. A paz do Senhor. Seja bem-vindo. Então, não sei se vocês, né, se eu conseguir fazer entender essa parte. A alma é o ser humano. E a psicanálise, a psicologia, ela só consegue tratar da alma, né? Dos problemas que entram e saem de nós pelos cinco sentidos, pela mente. Certo? Mas quando se trata de realidades espirituais, quando se trata de verdades, né, espirituais que transcendem
o nosso poder de ação, então aí entra a mão do Senhor. Obrigado, Dalila. Que bom que você está entendendo. Sinal que você está interessado e está ligado aqui no mistério, né? Na palavra. E aí, pessoal, então todas as pragas do Egito, elas vão atuar justamente o quê? Nessa questão, não só da alma, como também nas questões espirituais contra os deuses do Egito. Contra o engano, né? O cara deu uma acelerada numa moto aqui do lado da minha janela, que eu até assustei. Então esse cérebro reptiliano, né? Ele é responsável o quê? Pelo instinto de sobrevivência. Como eu já tenho falado aqui, as necessidades corporais, né? E as necessidades que nós consideramos depois como desejos. Muitas das nossas necessidades, pessoal, que são apenas necessidades do corpo, mesmo essas necessidades, com o desenvolvimento do pecado na alma, a gente passa a vê-las como desejo, né? Então, eu já dei o exemplo aqui, vou explicar de novo rapidinho, que é o seguinte: a criança, quando nasce, ela tem necessidade de se alimentar, obviamente. Então, tem ali o leite materno, né, o colostro, que ele é um leite especial produzido no organismo da própria mãe. Deus já fez assim. Esse colostro ele tem não só muita água, né, como também ele tem os nutrientes necessários ali, as vitaminas, né? Mas tudo com uma dosagem que o próprio Deus colocou nesse leite para poder alimentar a criança sem fazer mal ao organismo recém-nascido. Então isso é uma necessidade, só que depois de um tempo, depois que a criança começa ali os primeiros meses, ou talvez os primeiros aninhos de vida, né? Se ela continua mamando por mais tempo, um ano e meio, ela muitas vezes ela começa a usar aquele desejo como uma espécie de querer ali o carinho da mãe, querer que a mãe, né, pegue ela no colo, porque para a criança é muito confortável, muito gostoso, né? Ficar ali envolvida no calor do seio da mãe. Então ela passa a experimentar um prazer naquilo, e aí muitas vezes ela chora, ela faz até certas pirraças, né? Se os pais não souberem cuidar. Então ela faz certas pirraças para quê? Para desejar o colo da mãe, mesmo quando ela não está lá com muita fome. Então ela começa a substituir o que era necessidade pelo desejo de prazer. Então essa busca de prazer, que a ciência hoje chama, né, de cérebro reptiliano, ela é o primeiro instante da psique, né, que o Freud chamou de id, e de onde também provém a palavra ídolo e a palavra idolatria. Então a idolatria é uma perversão do id, da libido, perversão do desejo, né? Ela transforma até mesmo necessidades em desejos. E hoje a gente vê, por exemplo, a propaganda, né, dos produtos aí, seja em que área for, seja na área de alimentação, na área de beleza, né? A mídia sempre apela para as suas necessidades primárias, mas ela procura perverter isso, transformando aquilo que era uma necessidade em um desejo. E aí ela desperta o seu desejo, né? Ela desperta através do ouvido, através dos olhos, através dos sentidos corporais. Então chega um ponto de você achar que refrigerante é uma necessidade. Tem famílias que não passam um dia sem tomar refrigerante. Quer dizer, parece que a pessoa já é dependente do refrigerante, e sem o refrigerante ela não viveria, né? E isso aí tipo assim, é um inferno de boca aberta, engolindo as almas das pessoas, e a gente às vezes não percebe. E eu estou usando o refrigerante como um exemplo, eu não estou aqui atacando, né, fazendo apologia contra as fábricas de refrigerante. Só estou dando um exemplo para os irmãos entenderem. Da mesma forma para quem fuma, né, ou para quem usa droga, aquilo ali passa a ser uma dependência tão grande que a pessoa chega ao ponto de achar que ela não sobrevive mais sem aquilo.
Daí a crença de que as pessoas têm a crença, né, de que não conseguem largar a droga sozinhas. Na verdade, é uma mentira diabólica, a pessoa se auto-ilude, se auto-engana, porque ela não quer largar. Ela não quer largar. Eu contei para os irmãos aqui que eu tive meu filho do meio, né, que foi morar com a mãe quando a mãe abandonou a família. Ele se envolveu com droga pesada, porque ele foi morar com ela, ela não tomava conta. Então ele acabou se envolvendo. E um dia eu disse para ele, falei, olha, eu, né, expliquei para ele, falei, ó, isso é uma mentira, você não larga porque não quer. E agora que você está com 18 anos, se você não largar, você vai ter que caçar o seu rumo. E ele foi mesmo, foi para a rua, várias vezes, quase morreu com droga. E eu fui deixando, só orando, falei, Senhor, agora eu fiz o que eu pude, eu cuidei dele. Praticamente um ano, assim, depois que eu fiquei sabendo que ele estava todo estrupiado com droga, eu trouxe para casa, para minha casa, tentei cuidar, passei noites em claro durante meses aqui, porque senão ele quebrava tudo dentro de casa. Tranquei ele dentro de casa, não deixava ele sair a não ser comigo. Ficou 6 meses sem usar droga, porque eu segurei ele, entendeu? Eu tive que dar até uns tapas nele de vez em quando. Mas depois que ele fez 18 anos, eu não podia mais segurar. E aí eu falei com ele, falou, agora ou você para com isso ou você vai viver sua vida. E ele foi. Só que quando ele estava à beira da morte, quando ele viu que ele ia se ferrar mesmo e que eu não ia atrás dele mais, aí ele parou com a droga. Pelo menos aquela droga pesada que ele ficava, né? Vivia caindo, sendo levado para o hospital. Porque eu falei com ele, falei, não vou mais atrás de você. Você conhece a verdade, você sabe que você só não larga porque não quer. Você está apegado a isso, assim como a criança pirracenta se apega lá ao peito da mãe. E a mãe, infelizmente, muitas mães, né? E aqui não é machismo não, tá, pessoal? O que eu estou falando aqui porque é a mãe que amamenta, né? Então a mãe muitas vezes não tem sabedoria para dosar entre o que é carinho e entre o que é firmeza para corrigir a criança. Então a mãe faz muito à vontade da criança, a criança depois se torna aquele monstro, né? Aquela criatura abominável. Muitas vezes você, como mãe, né, e os pais também têm a responsabilidade, né, na questão de botar limites. Mas falando nessa questão, porque eu estou falando do desejo, que é transformado, né? A necessidade transformada em desejo. Até as crianças já aprendi desde cedo. O que você aprendeu, Dalila? É, Tânia, exatamente, falta de conhecimento. Falando aqui, eu não estou, né, não tô culpando ninguém, não estou cobrando de ninguém no sentido assim de condenação, dizer que não tem jeito, não. Mas, tipo assim, a gente fala justamente para a gente tentar reverter esse quadro, né? Quem dera que muitas mães novas que estão começando a família agora se a gente tivesse esse conhecimento desde antes de casar, né? Infelizmente, a maioria das igrejas não se preocupa com isso. Infelizmente. Eu sou a favor da igreja, eu defendo a comunhão, mas infelizmente a maioria das igrejas não ensina sobre a questão dos filhos. Tudo é possível, Raimundo, e o Senhor vem para buscar e salvar os que se haviam perdido, né? Elas querem ser conduzidas, mas os pais falam muito sim. Deus é maravilhoso, tá? O Senhor, inclusive, é tão poderoso, né, que ele permite o ser humano ir até onde o ser humano quiser na maldade. Olha para você ver, o filho pródigo é um exemplo disso lá na parábola que o Senhor Jesus contou. Aquele filho, né, ele deixou a casa do pai e o pai não foi atrás dele. Porque o pai sabia que só uma volta voluntária, só uma disposição real, né, brotando da própria pessoa, do próprio coração, poderia transformar aquele filho num verdadeiro adorador. Porque se você está na igreja hoje por medo do inferno, por medo do castigo de Deus, ou por obrigação, né, para querer
ostentar uma posição social de bom religioso, você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Então você realmente pode ser um bom religioso, mas você não entendeu ainda o que é o Evangelho. Porque só existe adoração verdadeira quando há a possibilidade de um desvio total. Mesmo assim, em um certo momento, você para e fala, não, peraí, quantos empregados do meu pai têm fartura de pão e eu aqui pereço de fome? Exatamente, Raimundo. E essa ida por amor, na verdade, aí um segredo que você é novo aqui, né? Eu vou falar de novo para você entender a nossa visão aqui, que alguns irmãos já têm entendido e têm mudado a vida deles. Esse amor que nós voltamos não é o nosso amor. Eu, na minha carne, né? O homem na sua carne, jamais vai amar a Deus. O homem não busca a Deus por amor, ele busca a Deus por interesse, quando ele entende que Deus pode dar o que ele quer. Mas mesmo assim, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, quando nós cremos, ele derrama em nós o Espírito Santo, o amor que vem pelo Espírito. Por isso que lá em Romanos 5 fala, né? O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas esse amor só é derramado quando você se arrepende, né, verdadeiramente e você se entrega ao Senhor, você se volta para Ele, agora sim, rendido, né? Agora você fala, não, Senhor, realmente na minha carne não habita bem algum. De fato, querer o bem até está em mim, mas eu não consigo realizá-lo. Aí você para de fingir uma religião, né? Você para de querer apresentar boas obras para Deus no seu esforço. Você para de querer justificar os seus pecados com ações, né? Tipo assim, fazendo boas ações para encobrir. Porque nós nem sabemos, pessoal, nós nem sabemos analisar o nível que a nossa carne é capaz de nos trair, de nos levar ao pecado. Nós não temos essa capacidade de avaliar o próprio mal que nós carregamos. Então nós não temos como nos curar. Não há como o homem curar a si mesmo do pecado. Então quando você reconhece isso, você fala ao Senhor, agora já era. Ou o Senhor muda esse coração meu, ou o Senhor faz uma obra na minha vida, ou então é isso mesmo, estou perdido. Entendeu? Então o que acontece? A partir do momento que há esse arrependimento genuíno, aí o Senhor começa a fazer a obra dele verdadeira. E aí sim você vai ser um verdadeiro adorador. Nós conhecemos a história lá dos 3 amigos da fornalha, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi o nome que Faraó deu para eles, Nabucodonosor, mas os nomes verdadeiros, né? Ananias, Misael e Azarias. Aqueles 3 homens eram verdadeiros adoradores. Por quê? Porque eles chegaram ao ponto de dizer ao rei, falou, rei, ainda que você nos mate, nós não vamos adorar os seus deuses e nem a estátua que você colocou. Nós sabemos quem é o nosso Deus, nós sabemos que Ele é poderoso para nos livrar. É verdade, Dalila, verdade. Nós sabemos, olha o que eles disseram para o rei, nós sabemos, conhecemos o nosso Deus, sabemos que Ele pode nos livrar da sua fornalha e das suas mãos, mas saiba, rei, que ainda que Ele não nos livre, nós não adoraremos a sua estátua nem os seus deuses. E isso é verdadeira adoração, pessoal. É você não vir, né, a Deus só pelas bênçãos. Esse povo que está na igreja, me dá, me dá, me dá, esse povo que fala, eu vou buscar minha bênção, esse povo que fala com o anjo, me dá minha bênção para depois subir, esse povo ainda não entendeu. E por isso que muitas vezes a igreja, né, rasteja, aí, a grande massa da igreja, ela rasteja pelo chão como se fosse igual o ímpio, pouca diferença. Porque enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Então, se você for criança na fé, se você não buscar a maturidade na palavra de Deus em primeiro lugar, e na oração, na comunhão com Deus, para depois esse amor de Deus manifestar verdadeiramente em você,
Então você pode continuar o resto da vida na igreja e ser um religioso falso, né? Enganador, engana a si mesmo e aos outros. Os irmãos lembram, né, que eu falei aqui, eu vou até citar um texto, eu deixei até aberto aqui. Quando a palavra fala dessas questões aí, dos magos lá do Egito que fizeram as suas bruxarias, né? E eles, com seus encantamentos, fizeram muita coisa parecida com o que Moisés tinha feito, só que Moisés fez pelo dedo de Deus. Eles fizeram através de artes mágicas. Então, na verdade, não era um milagre verdadeiro, eram truques que eles faziam para enganar as pessoas. Igual hoje, às vezes a gente vê um mágico, né? Esses mágicos que aparecem aí na internet. O cara faz um troço ali que você não entende. Você olha e fala, gente, não é possível, como é que esse cara fez isso? Né? Ele coloca uma mulher dentro de uma caixa e de repente a mulher some. A gente sabe que é um truque, mas para quem vê, a gente fica impressionado, né? Então os milagres deles, na verdade, não eram verdadeiros milagres, eram truques. Como, por exemplo, quando eles atraíram as rãs, né? Até o milagre das rãs, que foi o segundo, eles fizeram lá as serpentes, a ficar a mesma coisa. Quem eram aqueles magos? Eu sei o nome de 2 deles e acho que vocês deveriam saber também. Quem eram aqueles magos? Ali em Êxodo não fala o nome deles, né? Mas eu sei o nome deles porque a Bíblia fala o nome deles em outra parte. Aí você vem aqui em 2 Timóteo capítulo 3, fala assim, ó. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, olha aí. Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprováveis quanto à fé. Quer dizer, entendimento corrompido, porque a pessoa não entende a palavra de Deus, então ela não tem limite espiritual, limite moral. Ela está à mercê de deuses, de espíritos malignos. A mente é perturbada por entidades. Mesmo que você não seja um macumbeiro, né? Mesmo que você não viva lá no centro de macumba, mas muitas vezes o seu pensamento ele é atormentado, ele é perturbado por espíritos malignos. Oi, Jaime, bom dia. Até lembrei, são esses, eu não entendi. Então, eles eram esses magos que, principalmente, talvez eles fossem os chefes dos magos, que resistiram a Moisés lá fazendo esses prodígios de mentira. Entendeu, Dalilo? Aí, se você for olhar o contexto aqui, olha, de Timóteo, se você for olhar o contexto no capítulo 3 de 2 Timóteo, olha só uma coisa aqui, ó. Ele diz assim, ó, saiba, porém, isto, Paulo falando com Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afasta-te destes, porque deste número são os que se introduzem pelas casas. Olha aí, pessoal, vê se você conhece alguém com essas características. Ó. Deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, né, várias paixões, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aí ele vai falar como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes. Quer dizer, essas pessoas que têm essas características ainda estão dominadas pelo diabo, dominadas pelo engano. Agora, se é o seu caso, se você reconhece, né, alguma coisa dessa lista aqui na sua vida, não se desespere. A gente tem que mostrar para poder curar.
Você tem que deixar a luz do Espírito Santo iluminar todos os cantos da sua alma, os cantos escuros. Não é você que vai fazer uma autoanálise, tá? Não é você ficar aí pensando, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não. Deixa a palavra iluminar a sua alma. Deixa a verdade doer um pouquinho, você não vai morrer. Ô Joquebede, você não vai morrer. Eu já escuto o choro do bebê. O choro do bebê. A criança que está em você, né, a verdadeira criança, ela geme. O Espírito Santo, ele geme em você como se você fosse uma criança recém-nascida, né, em Cristo. Não, Dalila, dói se tiver ferida e dói se realmente houver pecados na nossa vida, né? Mas o Senhor veio para quê? Para salvar, buscar e salvar os que se haviam perdido. Então, pessoal, uma coisa que a igreja moderna tem que aprender é deixar mesmo a palavra ferir o seu ego, ferir essa bolha na qual você muitas vezes vive e que te mantém cativo a vida inteira, à mercê de demônios. Porque você vê que fala aqui, sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Não tem hora que parece que a sua vida espiritual não vai para frente? Às vezes você não tem essa sensação, gente, parece que eu estou pisando no mesmo barro todo dia. Assim como o povo de Israel estava escravo lá no Egito, né? Amassando barro com os pés. Precisamos ser transformados, moldados. Então, só que o que a palavra de Deus vai fazer, pessoal, não é alisar o seu ego. A palavra de Deus não é a psicologia, não é a psicanálise que vai justificar os seus erros, explicando os seus traumas, né? Você é assim porque seu pai te abandonou, porque sua mãe não te amou, porque o cachorro latiu. Não, não, você nasceu num mundo pecaminoso, caído. Você já nasceu nas garras do mal. Se você não for liberto, você vai para o inferno. Não é porque Deus manda, não é porque você não quis a luz. Jesus falou assim, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que a gente não tem uma live aqui cheia de pessoas, com 300, 400 pessoas? Porque ninguém quer ouvir a verdade. As pessoas querem se iludir, elas querem viver de fantasias. Porque na hora que a palavra vem, né, com um cajado em cima, exatamente, Dalila. As pessoas querem só melhorar, né? Elas querem um milagre de Deus para continuar nos seus pecados. Você pode ver, o buscador de milagre, depois que ele recebe o milagre, ele vai embora da igreja e nunca mais volta. Ou tem alguns que até ficam um tempo, né, para não queimar a cara muito, como se fosse uma espécie de gratidão, né? Mas depois vai esfriando e às vezes até continua frequentando a igreja, mas não amadurece, não cresce. Sempre caindo nos mesmos pecados. Tem gente que está presa, igual aquela mulher que andava encurvada, né? Jesus falou, essa mulher estava encurvada, Satanás mantinha presa 18 anos, a mulher todo sábado estava ali na congregação. Todo sábado ali na congregação. Como é que eu vou conhecer a prática, essa verdadeira palavra? Então, Sebastiana, lendo a Bíblia, né? Lendo com humildade, sem ficar analisando, forçando a mente, não. Você lê com o coração, deixa a palavra entrar. E participando aqui da live, né, do irmão Sandro, onde nós estamos aqui para isso, né, para te ajudar a crescer na graça e no conhecimento. Mas você tem que deixar a palavra rasgar o seu coração mesmo, sem medo. Se você fugir da realidade, na hora que você deparar com um versículo, um texto igual esse aqui, você entrar em desespero, aí você vai fazer igual aquela galinha, né, assustada, que quando vem um carro, ela atravessa a rua na frente do carro. Os irmãos sabem que a galinha, né, ela está na beira da estrada. Quando vem um carro,
Na hora que o carro está praticamente chegando, ela pula e passa na frente do carro. Então, se você tiver uma mentalidade de galinha, qualquer de nós, né, que tiver uma mentalidade assim, a gente vai correr o risco de ser destruído. Quando o chicote, quando o chicote canta no lombo, estrala, como diz aí o Renato, o sujeito sai correndo, né? O sujeito sai correndo. Tem um apóstolo lá, né, Renato, que quando os soldados vieram, ele estava envolvido num lençol, ele largou o lençol e saiu peladão correndo para a estrada fora. Você imagina a vergonha. Amém, Sebastião. Então você está no lugar certo, querido. Falando com toda a humildade, né? Porque aqui nós não recomendamos a nós mesmos, mas sim o Senhor. Né? Eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar do Senhor que nos liberta, que nos cura, que nos transforma a nossa alma. E pode ter certeza, pessoal, eu tenho experimentado isso e eu te falo. A misericórdia do Senhor é algo maravilhoso. Só quem experimenta sabe. Então você tem que crer, você tem que entrar pela fé. Não adianta você vir atrás de sinais. Se você vier atrás de sinais, os sinais podem te iludir. Você vê que os Janes e Jambres ali, ó, eles fizeram milagres, né? Aos olhos do povo egípcio, eles fizeram grandes sinais e prodígios. Mas tudo falso, porque não tinha a mão de Deus. Então não era suficiente. Tanto que depois vai vir a praga dos piolhos, onde fala lá que o Senhor transformou o pó da terra em piolhos. Olha só o sentido espiritual disso. O ser humano veio do pó da terra, né? Então, biblicamente, o homem é pó. E essa praga, a terceira praga, o pó da terra é transformado em piolhos que veio ali. Aí os magos tentaram fazer a mesma coisa e não conseguiram. Aí eles mesmos disseram para o faraó, olha, isso é o dedo de Deus. Até aqui a gente foi, agora acabou. Então tudo ali não passava de truque, né? Ilusionismo. Agora não, agora esse negócio de pó virar é forte, a minha voz fica até embargada, né, Dalila? Esse negócio de pó virar piolho, epa, peraí, ué. Isso é o dedo de Deus. Ali eles foram, né, eles foram derrotados, envergonhados nas suas artes mágicas. Amém, Renato, amém. E a gente vai lá em Êxodo, né? Quando fala que o Senhor estendeu a mão e subiram rãs. Essas rãs, elas trouxeram muita vergonha para os egípcios. Porque para eles a rã também era um animal sagrado, que representava essa deusa Hequete, né? Que é a deusa com cabeça de rã. Exatamente, dali para frente eles falaram assim, não, agora nós temos certeza que sempre foi Deus, né? Desde quando o cajado de Moisés se transformou em serpente, Deus já estava agindo. Mas a partir dessa terceira praga dos piolhos, que agora nós já estamos no capítulo 8, né? Aqui eu só aproveitei o título que eu fiz aqui em cima da hora, e de fato eu recordei algumas coisas do capítulo 7, mas essa praga dos piolhos, que a gente vai falar, que é a próxima, né? Deixa eu ver onde que está aqui o versículo. Versículo 16, ó, capítulo 8, 16. Ô, Tânia, os egípcios é um povo que surgiu lá às margens do Nilo, né? Com certeza descendente de Cã, que foi um dos filhos de Noé, mas depois de muitas gerações, né? Porque Cã foi amaldiçoado. Então ele se tornou o pai dos povos mais amaldiçoados, idólatras da terra, né? Que se entregaram aos deuses falsos e tudo mais. Não, Sebastiana, se você está preocupada, é um ótimo sinal, por um lado. Sinal que a palavra está fazendo um rebuliço aí, assim como aqueles ossos lá do vale de ossos secos. Deixa doer mesmo. Deixa doer, mas creia que Deus
vai mostrar e ele vai curar, certo? Estudando o Êxodo 3 ainda, mas vou chegar no 7. Ô Dalilo, seja bem-vindo, querido. Inscreve aí, se você ama a palavra de Deus, se você quer realmente um crescimento na sua vida espiritual, esteja conosco aí. Aqui, né? O Senhor me levantou nesse ministério profético e o Senhor até me disse na época, né, que eu ia falar mais para crente do que para não crente. Por quê? Porque a igreja no Brasil está precisando de maturidade espiritual, né? Amém, Tânia. Eu nem entrei em muito detalhe porque eu não conheço assim a questão das hierarquias, né? Mas aí você inscreve aí, Dalila, e ativa o sininho, né, para você ser notificado. A gente tem live todo dia. Os horários, mais ou menos, estão aí. Hoje eu vou colocar os novos horários, que eu dei uma mudada em algumas coisas. Hoje eu vou colocar um vídeo lá na página, vou fixar ele com os novos horários, tá? Pela manhã a gente está às 7h30 todos os dias, com exceção da quarta-feira. Tá? Eu estou tirando a quarta para dar uma descansada, porque realmente fica meio pesado, né? Live de manhã e à noite. Nós temos à noite também. Hoje, durante o dia, eu vou colocar esse vídeo aí para quem estiver acompanhando com a gente, amém. Você saber, né? Atualizado aí os horários, tá? Para a gente poder estarmos juntos. E tem também, pessoal, eu peço mais uma vez, em nome de Jesus, você que ainda não está no grupo de WhatsApp, entre lá na minha bio lá, né? Tem um link lá, clica e entra no grupo. Esse grupo, pessoal, não é para eu ficar mandando mensagem para vocês, tá? Amém, Renato? Esse grupo não é para ficar mandando mensagem todo dia. Esse grupo é só para eu ter o contato de vocês, caso, né, amanhã derrubem a minha página, porque isso pode acontecer. Eu recebo várias denúncias aqui, não sei de que eu estou fazendo de errado, mas aí fala que eu estou fazendo coisa contra as diretrizes da comunidade. Então, se amanhã cair e fechar minha conta, se você não quiser perder aí o contato, você entra lá no grupo de WhatsApp, tá? Então, nesse grupo, só vou abrir e não vou deixar aberto assim, a princípio, não vou deixar aberto para ninguém postar nada, justamente para não ficar entupindo lá de mensagens, né? Se cada um for colocar o que quiser lá, vira uma bagunça. Então, só eu posso colocar mensagem lá, e eu só vou postar assim quando tiver uma mudança, por exemplo, mudou o horário, ou então a gente resolve fazer uma live, igual a gente vai fazer uma vigília aí qualquer hora dessa, né? De repente tirar um dia à noite para a gente ficar até mais tarde. Não é a noite inteira não, mas tipo assim, uma live aí que a gente comece por volta de 11h30, meia-noite, a gente vai ficar aí 1 hora, 2 horas, mais voltado para oração, né? Fazendo ali uma busca do Senhor. E aí, quer dizer, esses horários extras eu vou avisar lá no grupo. Quem não tiver no grupo não vai poder participar, porque não está no grupo, né? Não vai saber, não vai ficar talvez sabendo. Então, amados, voltando aqui, quando acontece a praga dos piolhos, né? Que está em Êxodo 8:16, disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua mão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Olha aí, o homem foi feito do pó da terra. Ele falou agora, fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Eu já falei aqui, né, que problema de piolho é um negócio que a gente tem que orar também. Tá? A gente tem que orar. Se você tem problema de criança, alguém com piolho na família, repreenda em nome de Jesus. Você pode tratar, você pode botar lá um remedinho, mas se for uma causa espiritual, aquilo vai ficar voltando, vai ficar recorrente. Então você repreenda em nome de Jesus, tá? Receba aí a autoridade do Senhor, que já te foi dada na cruz. Bom, fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito.
Aí, ó. Tá vendo? A Dalila já tá falando, a sobrinha dela. Tem quanto tempo que ela tem piolho, Dalila? Qual a idade dela? Você pode falar? Não precisa falar nome, não, porque se for criança, né, é até bom não falar o nome, nesse caso. Mas qual a idade dela? É verdade, Renato. Oi, Sueli, seja bem-vinda. Deus te abençoe. A caspa? Então, a caspa, a caspa, na verdade, eu não sei te falar, sabe, ô Sebastião? Mas na dúvida você ora também. A caspa parece que é um fenômeno mais natural da própria oleosidade da pele, né? Mas se é uma coisa também que está demais, que está incomodando, entra em oração e vai orando, repreendendo isso aí. Eu não sei dizer todas as coisas, assim, qual é a exata origem, né? Mas. Aí, olha só, pessoal, versículo 18. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Isto é o dedo de Deus. Tem shampoo. Além de ter o shampoo para caspa, né, que a Tânia tá falando aí, ô Sebastião, se tá demais, então é hora de começar a orar, pedir a Deus, pelo menos para te mostrar, né, se você tem que fazer um tratamento, para te mostrar alguma coisa. Essas coisas, pessoal, a gente precisa enxergar do ponto de vista espiritual também. Não é porque o espiritual vai livrar a gente de um trabalho, não, tá? Não é isso, mas eu me lembro, né? Eu já contei um caso aqui que uma pessoa da minha família uma vez estava acordando de manhã com o olho muito vermelho. E aí aquilo começou a me incomodar. Todo dia aquele olhão vermelho, os dois olhos, né? Aí eu orei e falei, Senhor, me mostra o que está acontecendo. Misericórdia, né? E aí um dia eu acordei de manhã, estava deitado. Na hora que eu abri o olho assim, fui abrir o olho, veio na minha mente assim, vitamina A. Uma voz falou direitinho. E eu entendi que era o Senhor, né? Falei, vitamina A. Corri na farmácia, comprei um comprimidinho desse tamanhozinho de vitamina A. Ela tomou, acabou a vermelhidão. Em poucos minutos aquela vermelhidão sumiu. Quer dizer, era falta de vitamina A. Ah, sim. Então, Sebastiana, mas vamos, né, clamar, apresenta isso aí diante do Senhor. Se tá muito, tá incomodando, tem que orar, repreender esse negócio. E aí também, se for preciso, né, usar um shampoo. A gente não pode, pessoal, querer mistificar também demais a coisa e achar que a fé ela é contra toda ciência. Não é isso. A pessoa que tem bom senso, ela sabe separar as coisas. Ir ao médico se for preciso, mas sempre a oração na frente. É isso que eu aconselho. Sempre a oração na frente. Deus tem mais coisa maravilhosa para fazer na nossa vida, né? Tem tanta coisa maravilhosa, então essas coisinhas pequenas assim, a gente ora, entrega ao Senhor e confia. E depois, se tiver que fazer, vai lá. Eu, por exemplo, esses dias peguei um problema, uma infecçãozinha de garganta, fazia anos que eu não tinha. Não sei se é porque eu estou falando muito ultimamente, por causa das mensagens, né? Exatamente. Aí a garganta começou a inflamar. Eu orei, falei, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, né? Repreendo e tal. Continuou ali uma coceirazinha. Fui olhar minha garganta e estava com aquelas bolinhas, né? Umas placas. Fui lá na farmácia, né? Fui abençoado, uma pessoa de Deus me abençoou, até com os remédios, sentiu no coração. Eu fui lá na farmácia, comprei os remédios e estou tomando antibiótico. Isso não me diminui minha fé. Porque eu não estou atrás do Senhor, não é para o Senhor curar minha garganta.
Eu não sigo a Jesus por causa de milagres. Então, tendo milagre ou não tendo, nessa área física, na área financeira, na área seja o que for, nossa vida não é daqui, pessoal. A nossa vida não é daqui da terra. Ô Sebastiano, você tem que entrar na minha página aí, querida. Você vai entrar na minha página, logo ali, para baixo da minha foto ali, tem umas coisinhas ali, e tem um link de WhatsApp. Você clica no link, entendeu? Ele já vai te direcionar. Aí você vai lá, entrar no grupo. Tenta fazer lá, se você não conseguir, depois você me fala. Se tiver algum irmão aí que puder explicar para ela assim, exatamente como que ela olha lá, porque eu não lembro a ordem ali, parece que tem a foto, depois tem uns negócio de seguidores, né, e logo abaixo tem um link, é o único link que tem ali na página principal do meu canal aqui. Aí você clica, ele já vai te direcionar, vê se você consegue. Qualquer coisa, depois você me fala. Aí, pessoal, o coração de Faraó, porém, se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O Senhor já conhecia o coração duro de Faraó, né? Faraó estava totalmente entregue ao engano, totalmente dominado pelos seus desejos de poder, né? Suas ânsias de glória, de dominação das pessoas. E olha só, pessoal, um dos piores pecados na terra, depois da incredulidade, né? Incredulidade é o número 1. O pecado número 1. Depois da incredulidade, um dos piores pecados, que é o orgulho, né? Mas na prática ele está atrelado ao quê? A você dominar sobre outras pessoas. Deus não criou o ser humano para dominar sobre outro ser humano. Guarde isso no seu coração. Quando Deus pôs o homem na terra, falou: ó, tenha ele domínio sobre os animais da terra, sobre os animais aquáticos, sobre todas as aves que voam no céu. Mas Deus não disse: tenha ele domínio sobre outros homens ou outras mulheres. Não existe isso. Então, se você é dominador, dominatrix, né? Dominicano, tô brincando. Se você gosta de dominar alguém, de oprimir o seu marido, a sua esposa, tome muito cuidado com isso. Porque quem muito espreme sai pelos dedos. E se você é dominado, né? Se você sente que você é um capacho na mão do seu marido, ou um capacho na mão da sua esposa e a pessoa não quer mudar, principalmente se a pessoa já conhece a palavra e não quer mudar nunca, é hora de você orar a Deus e de repente fazer o seu êxodo, sair desse inferno, tá? Não sair para procurar outro homem, né? Mas sair para buscar ao Senhor, para consagrar sua vida a Ele, tá? Que você também largar um marido para ficar atrás de outro, aí é pecado. Mas a Bíblia fala assim: se pode tornar-te livre, aproveita a ocasião. Certo? Não sou a favor do divórcio, não defendo o divórcio de forma alguma. O que Deus ajuntou não separe o homem. Mas tem caso que depois de 10, 15 anos fica claríssimo que não foi Deus que ajuntou, foi você mesmo. Né? Você não buscou a direção de Deus lá atrás, você caiu caiu no conto do vigário. E agora você fica aí tentando despecar, né? Tentando consertar a desculpa da palavra, né? Só tem adultos aqui, a cagança que fez lá atrás, você fica tentando limpar. E quanto mais você esfrega o papel em cima, mais o negócio espalha e mais o mau cheiro sobe. Então, se está nesse ponto, é hora, né? De você falar: não, Senhor, a partir de agora esse cativeiro acabou. Amém. Agora esse cativeiro acabou, agora eu vou buscar a tua face. Porque, tipo assim, pessoal, como eu te falei, não defendemos o divórcio de forma alguma. Mas se o seu casamento te faz pecar diariamente, se você já está nessa vida há muito tempo, você já buscou a Deus,
Você já pediu direção de Deus, você já orou, você já fez o que podia e o negócio está só te prendendo. É hora de você pensar assim: peraí, será que eu não estou usando esse casamento como uma desculpa para não servir a Deus, né? Como uma desculpa para justificar meus próprios erros? Porque muitas vezes o casamento se torna, pessoal, uma área de batalha, de vinganças, de ameaças, xingamentos, onde a gente espraia toda a nossa loucura, né? Onde a gente fica ali vomitando toda a nossa sujeira, um em cima do outro, e a coisa não anda, fica tudo empacado. Então, se chegou a esse ponto, é hora de você não ficar perdendo o resto da sua vida numa coisa que já morreu, né? Ou que já nasceu morta. Entendeu? É a mesma coisa que você ter um filho nascer morto, misericórdia, né? Só dando um exemplo. E você querer guardar ele ali dentro de casa. Não, não vou deixar não, é meu filho, não vou deixar enterrar não. Daqui a pouco o mau cheiro vai fazer a vizinhança chamar até a polícia, né? Então morreu, deixa acabar de morrer, enterra e pronto. Então não tente despecar, não tente consertar o que está torto, certo? Não tente arrumar o que não tem jeito. Começa a sua vida, dá um reset aí na sua vida. Fala: Senhor, a partir de hoje, tudo novo. A partir de hoje, se esse marido é um peso na minha vida, se essa mulher é um demônio perturbando a minha alma, a partir de hoje, o Senhor me perdoe, eu vou cometer mais esse pecado, né? Se é que é pecado. E se for na perspectiva que eu estou falando com vocês aqui, irmão, pode colocar na minha conta. Fala: Senhor, eu vou largar esse marido demônio, né? Vou largar essa mulher estrupício que não quer nada com Deus, porque eu já pelejei, já busquei o Senhor, já tem anos, né? E não tem jeito, não consigo mudar isso. Então, eu vou colocar na conta do irmão Sandro lá, ó. Se for pecado eu fazer isso, o senhor cobre dele. Pode colocar na minha conta. Mas dentro do que eu estou falando, tá, pessoal? Não é você agora cismar de galinhar, desculpa da palavra, né? Aqui a gente é bem realista. Não é você cismar de arrumar uma novidade para sua vida, não. Não é isso que eu estou falando. Se há esperança, lute pelo seu casamento, ore, né? Se você ainda não buscou a Deus junto com seu marido, com a sua esposa, primeiro você vai fazer isso. Então, tem hora que tem que fazer, Dalila. Pensa bem, você vai enterrar a sua vida, o resto da vida. Você primeiro tem que lutar, tem que orar sim, buscar, né? Chamar, vamos supor que você tem um marido aí complicado, uma mulher, cabeça dura. Então chame essa pessoa e fala: olha, vamos buscar Deus junto, vamos para a igreja. Vamos participar lá da live do irmão Sandro. Vamos deixar a palavra iluminar os cantos escuros da nossa alma e vamos consertar essa bagaça. Né? Vamos consertar essa bagaça, vamos acabar com esse lixo. Aí se a pessoa não quiser, você ora, entra em oração, dá aí alguns meses, né? Para a pessoa falar: ó, fulano, eu vou entrar em oração, vou buscar lá com o irmão Sandro lá, que está sendo uma bênção. Você fala: eu vou te dar mais 3 meses para você pensar a sua vida. Caso contrário, eu vou embora, e acabou. Ah, mas é isso que ele está ensinando? Fala: vai lá brigar com ele, sobe lá na live e briga com ele. Entendeu? Pode fazer isso. Aqui o chicote é dourado mesmo. E tem chumbo na ponta, tá, Renato? É igual aquele que Jesus fez lá, o azorrague, né? Aqui nós metemos azorrague de corda em todos aqueles que sujam o templo do Senhor. Se você está dentro do templo fazendo comércio da palavra de Deus, né? Se você está fazendo da palavra de Deus somente uma área de prazeres, de lucro, se você está atrás, né, de usurpar o trono de Deus para você viver na luxúria, viver na soberba, nós vamos fazer igual Jesus aqui, vamos pegar um chicote de corda e vamos jogar tudo para cima.
E se você não sair da reta, vai levar uma chicotada também. Agora, se você quer limpar o templo, né? Se você quer deixar o Espírito Santo, quer deixar o Senhor Jesus entrar no templo, que é o seu corpo, que é a sua alma, e expulsar os vendilhões lá de dentro, aí é você que vai dar a chicotada, mas nos seus próprios pecados e não nas outras pessoas, né? Tira primeiro a trave que está no seu olho para depois você ver bem e poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém, Renato. Amém. Glória a Deus. Todos nós que cremos, né? Uns mais maduros, talvez devido ao tempo, à idade, né? Você parece que é mais novo do que eu, tanto de idade quanto na caminhada. E é assim, meu irmão. A gente vai aprendendo, a gente vai crescendo. Então, se você quer deixar, pessoal, sem medo de ser feliz, o Espírito Santo iluminar todas as áreas escuras da sua alma, né? Então aí nós estamos juntos. Estamos juntos. Exatamente. Não, e aí, ô Dalila, não se trata, tipo assim, quando eu falo dessa questão, né, de chegar ao ponto de você ter que largar o seu marido ou sua esposa, o problema de repente não é, você não vai culpar o seu cônjuge. Você não vai culpar o seu cônjuge, você vai pensar assim, olha, eu quero crescer em Deus. Eu quero buscar o Senhor. Eu quero viver para a glória de Deus, eu não quero mais usar o meu marido ou a minha esposa como desculpa para continuar nessa vida de lixo. Porque, pessoal, o nosso ego ele é tão miserável que muitas vezes nós. Uai, Renato, então você é mais velho do que eu, meu irmão. Mas e de igreja? Quanto tempo você tem? Então você tem. Você quer. Acaba usando, às vezes, o seu marido, a sua esposa, para dar vazão aos seus pecados. Entendeu? Nona fé? O que é isso? Muitas vezes você usa o seu marido, a sua esposa, né, aquele casamento já caído, destruído. Ah, sim, novo na fé. Então, aí. Novo na fé. Eu tenho 30 anos de estrada, né? Se não aprender alguma coisa, aí também é cabeça dura demais. Você imagina, o cara com 30 anos de crente, se não tiver um pouquinho de maturidade, aí não tem jeito, né? Aí acho que até o Espírito Santo vai entregar a ele, fala, deixa esse caboclo dançar para lá, porque não quer nada com a verdade. Mas é lógico, né, pessoal? O Senhor não nos abandona, brincadeiras à parte, mas a gente tem que. A questão é a gente buscar o Senhor. Isso é que faz a diferença. Ninguém é melhor do que ninguém em si mesmo. Eu não estou aqui recomendando a mim como um grande profeta, né? Falando para os irmãos, não, irmão, porque eu nada. Eu nada. Na verdade, eu só comecei a ter alguma coisa real, né? Alguma coisa viva da parte de Deus quando eu deixei morrer o que eu achava que eu tinha que aproveitar. Que enquanto eu tentei ser o profeta, eu só caía com a cara no chão. Mas o dia que eu desisti de ser profeta, o dia que eu desisti de ser qualquer coisa no reino de Deus, aí o Senhor falou, então agora chegou a hora. Porque agora é eu que vou fazer. Amém, Daniela? Paz do Senhor. Última opção, mas gostaria de saber como um dos cônjuges edifica, um também contamina. Não, então, Dalila, se o casamento chega num nível de ficar insuportável, entendeu? Vamos supor assim, se você já pelejou, não estou falando que é o seu caso, não, só estou te explicando, né? Então, exatamente, se um dos dois não ama Jesus, se um dos dois não quer buscar o Senhor, e se você, né, se um dos dois é cristão, quer dizer, você já está num julgo desigual. A palavra já falou, não vos ponhais em julgo desigual.
Mas vamos supor que você, né, por uma fraqueza da mocidade, a pessoa casou. E agora? Então, não, beleza, só para aprender mesmo. Não estou falando que é o seu caso, né? Você nem falou nada disso. Mas vamos supor, você casou, já casou fora da vontade de Deus. Ou muitas vezes casa também até com, né, vamos dizer, um varão da igreja, uma varoa da igreja, uma vareta da igreja, se ela for muito magrela, né? A gente chama de vareta. Você casou com a vareta ou com um varão, mas o varão é um crente falso, né? A varoa é carnal. A varoa só pensa em dinheiro, né? O varão só pensa em falar bonito lá na igreja, mas dentro de casa é um demônio. Então você começa a orar, você busca o Senhor e você convida a pessoa, fala, ó, fulano, vamos buscar a Deus. Vamos buscar a Deus. Depois de um tempo, quando você decidir bater o martelo, o que você faz? Você fala, ó, fulano, é a última vez que eu vou te chamar, eu vou te dar 3 meses ou 6 meses, depende da sua paciência aí. Mas se você chegar ao ponto de falar isso, você tem que cumprir. Porque senão você vai ficar mais envergonhado depois. Você fala, eu vou te dar 3 meses para a gente tomar uma atitude de buscar a Deus. Se você não quiser, nosso casamento acabou e eu vou buscar a minha liberdade em Cristo. Entendeu? Você vai buscar a sua liberdade em Cristo. Por quê? Porque você não nasceu para ser dominado ou dominada por outro ser humano. O casamento não é dominação. Não é dominação. E você também vai perceber, né, se você orar, se você buscar o Senhor, você vai perceber que tem coisa que já entortou que você não tem como consertar. Porque pensa bem, divórcio biblicamente é pecado, né? Você deixar sua mulher, seu marido por qualquer motivo, a não ser por causa de adultério. Tá, beleza, é pecado. Agora, e você viver o dia inteiro brigando, xingando, os filhos vendo aquela mixórdia toda? Isso não é pecado? Então tem hora que por causa da boiada você tem que sacrificar o boi, entendeu? Infelizmente. E acaba que, como eu disse, né, se você ficar insistindo nisso, você se torna cúmplice dos pecados do outro. Por exemplo, Ananias e Safira. Olha que casal, né? Bonitinho, os dois combinadinho. Mas os dois também morreram, foram queimados lá perante o Senhor. Se na hora que Ananias falasse com Safira assim, ó, nós vamos vender o terreno, mas vão dar só a metade. Ela falasse, não, não aceito, não aceito. Não sei porque minha imagem está sumindo direto aqui, pessoal. Ela falasse assim, não aceito, não aceito esse tipo de coisa, não vou negociar minha fé. Ah, mas se você não fizer, eu te largo. Eu falei, então, tchau, adeus. Deixa eu só subir minha cadeira aqui um pouquinho. Exatamente, Dalilo. Permitir o pecado do outro, aí você já está entrando no crime junto com o bandido, entendeu? Aí você já está aderindo ao crime junto com o criminoso. Então essa cumplicidade vai fazer você pagar pelo mesmo pecado, né, do seu marido ou da sua esposa. Se está fazendo coisa desonesta, entendeu? Se está sendo hipócrita na igreja, né? Dentro da igreja é uma coisa, dentro de casa é outra, então você já está sendo cúmplice daquele crime, né? Daquele ato pecaminoso. E você pode usar o casamento, muitas mulheres, principalmente, que a mulher é o vaso mais frágil, né? Muitas mulheres às vezes têm um marido insuportável, mas elas se fazem de vítimas. Ela insiste naquele casamento, não é tanto porque ama o marido. É porque ela, no fundo, acomodou naquela situação de pecado e não quer sair. Aí os dois ficam ali, né? Curtindo aquela fossa, curtindo aquele buraco.
Entendeu? Cumplicidade, comodismo, tudo isso. Certo? E aí, pessoal, eu vou encerrar a minha live. Por quê? Porque eu tenho uma aula agora às 9h30, já era para ter encerrado. Eu ainda preciso arrumar umas coisas aqui, interesse financeiro, tudo mais. Amém, pessoal? Eu quero agradecer a presença dos irmãos, né? Quero abençoar você nesse dia aí, que você tenha, né, um dia onde você coloque o primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, onde você seja tocado, você deixe o Espírito Santo iluminar todas as áreas escuras da sua alma, onde você seja abençoado, né? Onde você encontre aí uma direção do Senhor em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Deus e Pai. E hoje à noite, os irmãos estão convidados para estarem comigo às 19 horas. Se Deus permitir, estaremos juntos lá, ok? Amém. Um abraço aí, tenham todos um bom dia. Em nome de Jesus.